Olá, turminhas do quarto ano, tudo bem com vocês? Mais uma sexta-feira para a nossa aula de português. Quero ver quem foi que aprendeu tudo direitinho durante a semana, que hoje iremos revisar o assunto, combinado? Então vamos aproveitar bastante essa aula, num climinha de Natal, que o Natal já está chegando, não é? Então, quero ver todo mundo ligadinho na programação, que está muito legal, combinado? Então vamos lá, deixem o material de vocês pronto em cima da mesa, o caderno, o lápis e a borracha e vamos conferir todas as novidades da nossa aula de hoje. Vamos lá? Para iniciarmos nossa aula, faremos o momento da leitura de leite, não é? Então vamos lá. Ah, tia, mas está faltando uma coisa. Que será? Então vamos lá? A musiquinha da história. Todo mundo coloca a mão lá em cima. No mundo das maravilhas, agora eu vou entrar. Qual será a história que nós vamos escutar? Tralalá, bem caladinhos, tralalá, vamos escutar. Tralalá, bem caladinhos, tralalá, vamos escutar. Eu vou te contar uma história, agora atenção, que começa aqui no meio da palma da sua mão. Bem no meio tem uma linha ligada ao coração, que sabia dessa história antes mesmo da canção. Bate a mão, bate a mão. Agora todo mundo coloca o cabelo atrás da orelha, abre o olho de coruja e fecha a boquinha que a história vai começar. Zip, zip, zá, a boquinha vou fechar pra história escutar. Zip! Aumentem o volume da TV. 1, 2, 3 e... Ah, o nome da nossa história de hoje é O Melhor Natal de Sempre, de Morley McGree e Gavin Scott. Nome complicado, não é? Mas vamos descobrir do que se trata essa história? Vamos lá? A Millie estava muito atarefada. O que é uma pessoa atarefada? Uma pessoa que está com muitas tarefas, muitos deveres a cumprir. Faltava apenas um dia para o Natal e a pequena ratinha mal podia esperar. Ela estava muito ansiosa para o Natal. Quem gosta do Natal? Eu adoro também. Tinha varrido e esfregado até tudo a brilhar. Até por tudo a brilhar. Tinha limpo o pó, polido até começar a espirrar. A Millie foi à despensa buscar maçãs e nozes. Depois juntou farinha fofa e colocou no forno uma torta a cozinhar. Juntou mel e especiarias ao seu chá. Em bicos de pés, cheirou o ar e sorriu. O Natal não seria Natal, disse, sem minha tarte e um chá de mel quentinho. É tarte, viu, gente? Não é torta. Mais tarde, agasalhando-se, Millie saiu para o bosque que estava coberto de neve. As suas botas chiavam enquanto corria de um lado para o outro a colher azevinho. O Natal não seria Natal, disse ofegante, sem azevinho fresco para a coroa da minha porta e bagas para pendurar na árvore. Mas em vez de bagas, Millie encontrou um porco-espinho bebê a ressonar suavemente deitado na neve. Bigodes tilintantes, exclamou ao aproximar-se. Ele precisa de um ninho mais quentinho. Decidiu então fazer um cobertor com todo o azevinho que tinha encontrado e tapou cuidadosamente. Ao afastar-se, reparou que já estava a anoitecer. Que maçada! Agora é tarde demais para ir procurar bagas. Queixou-se, apressando-se a voltar para casa. Ao chegar, encontrou a mamã canário e os seus filhotes à procura de comida.
Oh, e agora o que fazemos? Disse a mamãe canário. A neve cobriu todas as sementes. Entrem, a minha casa está quente, convidou a Milly, e acabei de fazer uma tarte. Num piscar de olhos, a cozinha encheu-se de passarinhos esfomeados, que em grande confusão agitavam as pequenas asas em redor da tarte da Milly. Que bom! Tão querida, que simpática! E num revirar de asas foram-se embora, espalhando penas e pó por todo lado. Atim, atim, espirrou a Milly ao fechar a porta. Da tarte apenas tinha sobrado algumas migalhas. Nesse momento, Milly ouviu alguém abater a porta. Migalhas saltitantes, murmurou. Quem será agora? Feliz Natal, Billy, cumprimentou a doninha. Gabriel, eu trouxe um presente, perfume. Perfume? Exclamou a Milly, tentando não se rir. Muito obrigado. Gabriel apontou para o seu nariz e disse, estou com constipação terrível. Experimenta o meu chá de mel quentinho, disse a Milly. É muito bom para constipações terríveis. Sem demoras, Gabriel pegou no bule e bebeu o chá todo. Ó de gado! Agradeceu e voltou para casa. Ao fechar a porta, Milly olhou em volta. Parece que passou por aqui uma tempestade. Os pratos estão sujos, da tarte só sobraram migalhas e do chá nenhuma gota. Não tenho azevinho para a coroa, nem bagas para a árvore, bigodes tilitantes. Como é que agora o Natal pode ser Natal? Milly, porém, sorriu. Pelo menos tem um novo perfume de doninha. E com uma gargalhada foi se deitar. O porco-espinho bebê está quentinho, bocejou. Os canários estão alimentados. E o chá vai tratar da constipação de Gabriel. E logo adormeceu. Na manhã seguinte, Milly acordou ao som de um coro chilreante. Lá fora, pardais, canários e todos cantavam muito alegres para ela. Depois chegou a família Porco-Espinho. O avô Porco-Espinho trazia um grande saco às costas, enquanto que o bebê trazia os espinhos enfeitados com flores. Piu, 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 piu. Por fim, chegou o Gabriel com um sorriso de orelha a orelha e um bolo enorme. Que bela surpresa! Exclamou a Milly, abrindo-lhes a porta. Todos juntos decoraram a árvore de Natal com botões, fitas, pratas brilhantes e pedacinhos de tecido e tudo mais que encontraram dentro do saco do avô Porco-Espinho. Os olhinhos negros da Milly cintilavam. Este é o melhor Natal de sempre. E eu sou de certeza a ratinha mais feliz do bosque. O Natal não seria Natal sem os meus maravilhosos amigos. E fizeram uma grande festança. E então, gostaram da história? Então todo mundo, palmas para a história. Essa história ela trata do real significado do Natal, que não é necessariamente enfeitar uma árvore, não é fazer as comidas mais gostosas, mas é ter com quem compartilhar o amor e a alegria do nascimento do nosso Senhor Jesus, certo? Então quem foi que gostou dessa história? Eu amei. Mais palmas para a história. Muito bem. Então, hoje iremos revisar o texto informativo científico. Quem lembra? Já estudamos na semana passada, não foi mesmo? Então, o texto informativo é uma produção textual que possui informações sobre um determinado assunto com o objetivo de esclarecer uma pessoa ou um grupo de pessoas sobre essa matéria. Normalmente, ele é um texto escrito em prosa e ele tem esse objetivo realmente de esclarecer e elucidar o leitor sobre o tema que está sendo abordado. Então, vamos relembrar algumas características desse gênero. Então, esse texto informativo científico, ele é feito mediante bastante pesquisa, trabalho de campo, pesquisas aprofundadas
e os resultados das investigações sobre um determinado tema, certo? Então, é um texto bem fundamentado e baseado nos fatos, ok? Em experimentos. Possuem a finalidade de difundir o conhecimento científico, ou seja, popularizar a ciência por meio da exposição dos conhecimentos adquiridos por meio da pesquisa, da investigação teórica, certo? E dos resultados das investigações sobre um determinado assunto. Utilizados no mundo acadêmico, em artigos científicos, dissertações de mestrado, certo? Resenhas e etc. Teses de doutorado. Linguagem clara, objetiva e impessoal. A linguagem de um texto informativo científico é uma linguagem destituída de subjetividade, ou seja, não contém a opinião do autor. Então, é um texto escrito em terceira pessoa, seguindo as normas gramaticais. Então, são textos que evitam uma linguagem coloquial, expressões populares e figuras de linguagem, certo? Então, é um texto que também não vai ter gírias e essas figuras de linguagem pode ser ambiguidade ou a redundância. Então, também eles evitam utilizar essas figuras de linguagem, ok? Então, é uma linguagem mais técnica, que é uma linguagem extremamente importante na linguagem científica e que usa os verbos no presente do indicativo. Então, são textos que são pesquisados por estudiosos na área, cientistas que se debruçam sobre a ciência por meio de técnicas científicas, certo? Então, eles tratam a ciência, eles abordam a ciência, mas por meio de técnicas científicas. Função primordial para o desenvolvimento da sociedade, pois ele difunde conhecimentos feitos com base em pesquisas, como a tia já falou, em aprofundamento teórico, em pesquisa de campo, trabalho de campo, ok? Os suportes mais utilizados para a divulgação desse tipo de texto são as revistas e jornais científicos, livros, plataformas de divulgação científica, televisão e internet. Então, são textos constituídos por meio da observação, de perguntas, de hipóteses, de experimento, a análise até chegar à conclusão. Então, tem todo o embasamento, o estudo teórico, o estudo de campo para se chegar à publicação, à produção de um texto científico, certo? São textos que eles possuem verdades indiscutíveis, pois são verdades estudadas, ok? Por pesquisadores e especialistas na área. Então, vamos ver aqui o exemplo 1. Você sabia que cheirinho de terra molhada é obra das bactérias? Vocês sabiam dessa informação? Então, vamos descobrir um pouco mais sobre ela. O dia está quente e, de repente, cai aquela chuva para refrescar. Maravilhoso, não é? Aqui em Teresina, então, nem se fala. Bastam as primeiras gotas tocarem o solo para sentirmos aquele agradável cheirinho de terra molhada. Um cientista diria, como é bom esse cheirinho de bactérias. É isso aí. O aroma que sentimos vem desses seres microscópicos, que podem ser muito úteis para humanos e até para os camelos. Em geral, associamos bactérias a doenças, mas alguns desses seres são inofensivos, pode crer. Esse é o caso da Streptomyces coelicolor, bactéria que vive no solo e fabrica uma substância chamada geosmina. É a tal geosmina, ativada pela água ou pela umidade da terra, que nos faz perceber o cheirinho de terra molhada. Além de ser excelente produtora de antibióticos, medicamentos indicados para combater algumas doenças de origem bacteriana, essa bactéria é, digamos, uma aliada dos camelos. O odor característico que elas produzem em razão da umidade ajuda os camelos a encontrarem água no deserto. Claro que para sentir o cheirinho produzido pelas bactérias em ambiente tão seco, os camelos precisam contar com um super olfato. E contam mesmo. Graças a esse sentido aguçado, são capazes de encontrar a água a mais de 80 quilômetros de distância. Isso
é que é faro. Enquanto bebem a água e saem pingando, os camelos não fazem ideia, mas dão uma forcinha para as bactérias. É que dessa forma, eles espalham os esporos, estruturas produzidas pelas bactérias, que vão permitir que elas se reproduzam em outro lugar. Algo indispensável para a existência dessa espécie de micro-organismos. Aposto que agora, ao ver um filme com camelos e desertos, ou ao passear num jardim molhado e sentir o cheirinho de terra, você se lembrará que existem também bactérias do bem. Então ajude a espalhar essa boa notícia. Afinal, se não fossem esses micro-organismos, os camelos poderiam morrer de sede. Já pensou um mundo sem esses curiosos animais? Então é um texto de Andresa Moura Pinheiro da Silva, Instituto de Microbiologia e Imunologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Gostaram? Eu também não conhecia essa curiosidade. Vamos ver aqui o exemplo 2. Ele fala sobre o efeito estufa. Vocês já ouviram falar? Então, a poluição do ar é uma das principais causas do aquecimento. A superfície terrestre reflete uma parte dos raios solares, mandando-os de volta para o espaço. Uma camada de gases se concentram ao redor do planeta, formando a atmosfera, e alguns deles ajudam a reter o calor e a manter a temperatura adequada para garantir a vida por aqui. Nas últimas décadas, muitos gases poluentes vêm se acumulando na atmosfera e produzindo uma espécie de capa que concentra cada vez mais calor perto da superfície da Terra, aumentando ainda mais a temperatura global. É o chamado efeito estufa. Outro problema que afeta diretamente o clima é a devastação das matas, pois elas ajudam a manter a umidade e a temperatura do planeta. Infelizmente, o desmatamento já eliminou quase metade da cobertura vegetal do mundo. Disponível em recreionline.abril.uol.com.br/Fique Dentro Ciência e Natureza, conteúdo 233685, data de acesso 17 de novembro de 2007. Então essa é mais uma curiosidade científica. Ok, galerinha, vamos agora para a nossa análise gramatical. Na nossa análise gramatical dessa semana, iremos estudar os sons do X. Vocês sabiam que o X ele pode ter diferentes sons? Vamos descobrir? Então vamos lá. Para iniciarmos, eu vou ler para vocês o poema O Palhaço X Tudo e gostaria que vocês me ajudassem na leitura desse poema aí de casa, ok? Quero ver quem está acompanhando tudo direitinho. O palhaço X Tudo faz várias brincadeiras mostrando os sons diferentes do X. Bate o bumbo e grita as palavras ameixa, caixa, pergunta a garotada. Qual o som do X nessas palavras? Quero ver vocês respondendo também. Todos respondem CH. No meio da cambalhota grita próximo, máximo. A garotada vibrando fala, tem som de S. Salta dentro do arco e grita táxi, fixar. Num grito dizem, tem som de CS. Equilibrando as bolinhas no ar, grita exercício, exemplo. E só se ouvem na plateia, tem som de Z. O X é tudo ou não é? É tudo. Com seus sons variados, todas essas palavras são escritas com X. Parabéns, garotada! Então, os sons do X. O X, vou apresentar uma letra diferente que costuma o som mudar, confundindo muita gente. Ele pode ter som de S, ele pode ter som de CS, ele pode ter som de Z ou ele pode ter som de CH. O X realmente é tudo, não é? Eu tenho vários sons. Então, vamos ver aqui uns exemplos. O X com som de S, texto, explicação, aproximar e máximo. O X com som de CS, saxofone, táxi, boxeador e crucifixo. O X com som de Z, exército, exemplo, exercício e existe. E o X com som de CH, mexerica, caixote, xícara e debaixo. Que legal, não é mesmo? Então vamos ver aqui um exemplo. Leia as palavras do quadro abaixo e copie cada uma delas 2 vezes no caderno e estude para ditado.
Então não precisa vocês copiarem no caderno, ok? Mas eu quero todo mundo me ajudando nessa leitura dessas palavras. Quero ver quem foi que entendeu direitinho os diferentes sons que a letra X pode ter. Então vamos primeiro o X com som de CH. Vamos lá? Todo mundo junto. 1, 2, 3 e já! Baixo, bruxa, caixa, lixo, mexicano e xarope, ok? Belezinha? Então vamos agora para o X com som de S. Exclamação, excursão, experimentar, exposição, exterior e sexta-feira, ok? Agora o X com som de SS. Aproximar, auxiliar, excelente, máximo, próximo e trouxe. Aqui no caso, a palavra excelente seria o X com som de S, mas tudo bem. Ok? X com som de CS. Axila, box, maxilar, oxigênio, reflexo e saxofone. E por fim, o X com som de Z. Quero ouvir todo mundo participando. Vamos lá. 1, 2, 3 e já! Exagero, exalar, exame, exato, exausto e executar. Gostaram? Muito bem, gostei também da participação de vocês. Quero ver se vocês entenderam tudo direitinho. Vamos agora para a parte do praticando. Leia as palavras com atenção e classifique-as no quadro abaixo. Então, a gente vai classificar essas palavras em X com som de CH, X com som de Z, X com som de S ou SS e X com som de CS. Ok? Todo mundo pronto? Todo mundo ligadinho? Quero ver quem está rápido. Então, exposição, o X está com som de S. Muito bem. Fixo, o X está com som de CS. Parabéns. Roxo, o X está com som de CH. Próximo, o X está com som de SS. Exigente, o X está com som de Z. Cachumba, o X está com som de CH. Exibir, o X está com som de Z. Complexo, o X está com som de CS. Trouxe, o X está com som de SS. Êxito, o X está com som de Z. Exatamente, o X está com som de Z também. Bexiga, o X está com som de CH. Exigir, o X está com som de Z. Caixinha, o X está com som de CH. Exame, o X está com som de Z. Excursão, o X está com som de S. Box, o X está com som de CS. Crucifixo, o X está com som de CS. Excesso, o X está com som de S. Coxa, o X está com som de CH. Examinar, o X está com som de Z. Oxigênio, o X está com som de CS. Executar, o X está com som de Z. Extrair, o X está com som de S. Abacaxi, o X está com som de CH. Tórax, o X está com som de CS. Expectativa, o X está com som de S. Fixar, o X está com som de CS. Exaltado, o X está com som de Z. Lixo, o X está com som de CH. Experiente, o X está com som de S. Caixão, o X está com som de CH. Reflexão, o X está com som de CS. Proximidade, o X está com som de SS. E baixo, o X está com som de CH. Então, vamos ver como é que ficou organizada cada coluna nossa. X com som de CH.
roxo, cachumba, bexiga, caixinha, coxa, abacaxi, lixo, caixão e baixo. Baixo. X com som de Z, exigente, exibir, êxito, exatamente, exigir, exame, examinar, executar e exaltado. X com som de S ou SS, exposição, próximo, trouxe, excursão, excesso, extrair, expectativa, experiente e proximidade. E X com som de CS, fixo, complexo, box, crucifixo, oxigênio, tórax, fixar e reflexão, ok? Todo mundo entendeu direitinho? Então agora, todo mundo vai aproveitar esse momento para ir ao banheiro, tomar uma água e depois deixar o seu material organizadinho em cima da mesa, porque depois do intervalo nós teremos a nossa hora da atividade, que é a hora da verdade, quer ver quem foi que aprendeu tudo direitinho, combinado? Então não saiam da frente da telinha que a nossa aula ainda não acabou. Então aguardo vocês daqui uns minutinhos, ok? Até lá! Prontinho, turminhas do quarto ano, já estamos aqui de volta para a nossa hora da atividade. Que bom ver que todos vocês estão aí ligadinhos do outro lado da telinha. Quem é que vai me ajudar a responder cada questão? Quem é que vai ver o desafio de hoje? Ver a parte da correção da atividade para casa e a nossa mensagem final? Deixa eu ver. Ah, muito bem, gostei de ver. Então vamos lá? Vamos agora para a nossa hora da atividade. Deixa eu ver quem é o menino, a menina do quarto ano que está sabido, que está esperto. Então vamos para o texto 1. Por que devemos ter cuidado ao andar descalços na areia? Caminhar pela praia e fazer belos castelos de areia, brincar descalço no parquinho, livre, leve e solto. O que pode ser melhor? Qualquer que seja a sua preferência, vale a pena registrar que, onde a areia é quente e úmida, pode haver seres microscópicos causadores de doenças, os geomintos. Geo significa terra e eumintos vermes. Logo, estamos falando de vermes que passam parte da vida na terra. Alguns contaminam cachorros, gatos, aves e outros bichos. Já outros pegam carona em nós, humanos. A fase adulta dos geomintos é sempre dentro do corpo de um hospedeiro. Acontece que o verme precisa do solo para a eclosão de seus ovos e para passar a primeira fase de suas vidas, a fase de larvas. Mas como esses ovos vão parar no solo? Pelas fezes dos animais contaminados. Um cachorro, por exemplo, contaminado por geomintos. Ao liberar suas fezes na areia, liberta junto com elas os ovos do verme. Esses ovos podem ficar vivos no solo por muito tempo, em alguns casos por anos, até eclodirem, deixando sair as larvas, que podem ir para dentro de um animal e continuar seu ciclo de vida. Opa, mas como as larvas vão parar dentro de um animal? Pode ser de carona em uma fruta que alguém come sem lavar ou grudados em um alimento que cai na areia e é levado à boca, ou ainda perfurando a pele dos pés descalços. Neste momento, sentimos apenas uma coceirinha. Dentro do corpo do hospedeiro, as larvas seguem pela corrente sanguínea até chegar aos intestinos, onde encontram os nutrientes que precisam para se tornar geomintos adultos, reproduzir e colocar os ovos que chegarão ao solo
junto com as fezes do animal contaminado, recomeçando o ciclo de vida do verme. Nos intestinos, os vermes disputam com o organismo hospedeiros nutrientes, como proteínas, açúcares, gorduras e vitaminas. Se ficarem por muito tempo ou em grande quantidade no corpo humano, por exemplo, a pessoa pode desenvolver uma doença conhecida como anemia, que dá uma grande sensação de indisposição e fraqueza. Mas não entre em pânico. Existem maneiras simples de evitar a contaminação por geomintos, como lavar bem os alimentos, recolher o cocô que seu animal de estimação faz na areia e andar de sapatos em áreas onde existem esgoto aberto ou a presença de muitos pombos. Quer mais dicas? Visite a CHC online, www.cienciahoje.com.br. Elizabeth Cristiano de Almeida Proença, Laboratório de Educação em Ambiente e Saúde, Instituto Oswaldo Cruz, Fiocruz. Gostaram dessa informação? Vocês já sabiam? Então agora vocês vão ficar mais atentos, não é mesmo? Então vamos agora para a análise do texto, que eu quero ver quem estava prestando atenção em tudo direitinho. Que gênero textual é esse, pessoal? Vamos lá? Muito bem, ele é um texto informativo científico. Há algumas denominações como texto de divulgação científica, certo? Próxima questão. Como ele está organizado? Como é que ele se organiza? Muito bem, em colunas e parágrafos. 3. Quem o escreveu? Vocês lembram o nome da autora, da pesquisadora? Muito bem, esses meninos estão muito espertos. Elizabeth Cristiano de Almeida Proença. 4. Qual a sua função? Para que serve esse tipo de texto? Ele serve para ensinar uma receita? Ele serve para dar uma notícia? Ele serve para divertir, entreter o leitor? Será? Não, muito bem. Ele serve para divulgar informações científicas para a população, ou seja, popularizar a ciência para que todos tenham acesso ao conhecimento feito por base em estudos, em pesquisas, ok? Onde encontramos textos como esses? Em revistas, jornais, sites, etc, ok? Então, qual é o assunto desse texto? O texto trata sobre os cuidados que devemos ter ao andar sobre a areia. Próxima. Questão 6. O que pode haver na areia quente e úmida? Vocês observaram direitinho essa informação? Então, seres microscópicos causadores de doenças dos geomintos. Questão 8. Como os ovos dos geomintos vão parar no solo? A tia também leu essa informação para vocês. Vamos lá? Pelas fezes dos animais contaminados. Questão 9. Quais nutrientes os vermes disputam no organismo com o organismo hospedeiro? Quero ouvir a resposta de vocês. Proteínas, açúcares, gorduras e vitaminas. Questão 10. Qual é a doença que esse verme pode causar em uma pessoa? Quero ver quem foi que pegou essa informação direitinho. Anemia. Questão 11. Como evitar a contaminação por geomintos? Vamos lá? Com cuidados com a higiene, como você recolher o cocô que seu animal faz, evitar andar descalço na areia, evitar passar por lugares que tem muitos pombos, certo? Lavar as mãos, lavar os alimentos, ok? Questão 12. Leia. Dentro do corpo do hospedeiro. A palavra em destaque pode ser substituída por qual expressão sem alterar o sentido da frase? Então, vamos ver. O que eu poderia substituir pela palavra hospedeiro? Pessoas saudáveis, seres vivos que são contaminados, animais inteligentes ou seres vivos que vão à praia? Eu não vou responder. Quero ver quem acha que é a primeira resposta, quem acha que é a segunda, quem acha que é a terceira e quem acha que é a quarta. Vamos lá? Tô vendo que tem gente indecisa, então vamos descobrir. 1, 2, 3 e... seres vivos que são contaminados, ok? Então, a gente chama de hospedeiros, que é onde se hospedam esse verme. Vamos agora para o segundo texto.
Texto de informação científica. Texto 1. Peixe de briga beta splendens. O corpo mede em geral 5 centímetros e a cauda é em véu, apresenta cores brilhantes que vão do vermelho ao azul. Olha que lindo, gente! Habita a Índia e a Malásia e é frequentemente criada em aquário por sua beleza, por ser combatente e pelas curiosas bolas de ar que confecciona para se exibir à fêmea. Enciclopédia Delta Larousse, Rio de Janeiro, Delta, 1970, volume 11, página 5, 207. A Índia situa-se na Ásia, seu clima varia. Temperado na parte norte do país, tropical na parte sul. A Índia abriga grande diversidade de animais selvagens. A Malásia também se situa na Ásia. Esse país divide-se em 2 grandes áreas. Parte dela fica no continente e a outra se divide em diversas ilhas. Sua natureza é uma das mais ricas do mundo, constituída sobretudo pela floresta tropical de clima úmido e quente. Agora vamos para o texto 2, dragão de Komodo, nome científico, vamos lá, que é um nome complicado. Varanus komodoensis. Quase não sai, não foi? Mas deu certo. Habita a ilha de Komodo, na Indonésia, e outras pequenas ilhas adjacentes. O dragão de Komodo é o maior dos lagartos que existem na Terra. É um predador notável, já que, por regra, não mata instantaneamente a sua presa. Morde e a infecção causada pela mordedura acaba matando o animal ou mesmo o humano ao fim de alguns dias. Depois, quando cheira a carne putrefata, dirige-se ao local para então fazer o seu banquete. As presas preferidas dos dragões de Komodo são os búfalos, os javalis, os cervos, os cavalos e os macacos. Um dragão de Komodo pode medir até 3 metros, pesar 120 quilos e viver até 50 anos. Certo? Disponível em bicharada.net/animais/animais3q.php e de 170. Acesso em 25 de março de 2015, adaptado. A Indonésia situa-se entre 2 continentes, a Ásia e a Oceania, pois fica próxima à Austrália. Trata-se do maior arquipélago do mundo. São 13.677 ilhas de várias dimensões. Então, esse é um material produzido pela professora Liliane Dutra. Então, vamos agora para a análise do texto? 2 animais bastante interessantes, não é mesmo? Eu vi que vocês gostaram. Então, vamos lá. Por que o peixe do texto 1 é chamado de peixe de briga? Por que será que ele tem esse nome? O peixe do texto 1 é chamado de peixe de briga por ser um combatente, certo? Vamos agora para a próxima questão. Questão 14. O que o peixe faz para se exibir para a fêmea? Vocês observaram direitinho essa informação? Então, vamos lá. O peixe, para se exibir à fêmea, confecciona bolas de ar. Muito bem. Questão 15. Como morre a presa do dragão de Komodo? A presa do dragão de Komodo morre pela infecção causada pela mordida. 16. Quanto tempo vive o dragão de Komodo? Será que é muito tempo, pouco tempo? Vocês observaram essa informação direitinho? Então, vamos lá? Um dragão de Komodo pode viver até 50 anos. É muito tempo, não é? Para um animal. 17. O dragão de Komodo é um lagarto. Em sua opinião, por que ele é chamado de dragão? Aqui no caso, o nome dele era para estar com K, tá, gente? Sugestões de respostas, porque lembram os dragões das histórias fantásticas, pelo tamanho da boca, pelo tamanho do corpo, pela periculosidade, que é um animal perigoso, né, para suas presas, porque tem a aparência de animal pré-histórico, ok? 18. Assinale as informações que caracterizam os textos de informações científicas que você leu. Eles apresentam descrições detalhadas? Sim, não é? A linguagem é mais formal? Ou ela é informal, uma linguagem coloquial, despreocupada com as normas gramaticais, com gírias? Não, não é? É uma linguagem, sim, mais formal. Tem a intenção de divertir o leitor? Será? Não, não é?
tem a intenção de informar o leitor? Ah, agora sim. São escritos por pesquisadores e ou cientistas estudiosos na área? Sim. A linguagem é mais informal? Também não. Os dados podem ser comprovados? Sim, são estudos feitos por meio de investigações, pesquisas de campo, são resultados de vários tipos de estudos sobre um determinado tema. Os dados não podem ser comprovados? Também não. Tem a intenção de convencer o leitor, de persuadir? Não, não é? Transmitem saberes e descobertas importantes? Sim, muito bem. Agora, vamos para qual é o som? Siga a legenda e pinte os triângulos de acordo com o som do X nas palavras abaixo. Então, vocês vão me ajudar, ok? Vocês vão me ajudar agora. Quando for som de Z, vamos utilizar a cor vermelha. Quando for som de CH, vamos utilizar a cor azul. Quando for som de CS, vamos utilizar a cor verde. E quando for som de S e SS, vamos utilizar a cor amarela. Ok? Quero ver quem é que vai responder tudo direitinho. A palavra rouxinol. O X está com som de quê? Muito bem, ele está com som de CH. Então, triângulo azul. Entenderam como é que vai funcionar direitinho? Ok. Durex. O X está com som de quê? Muito bem. De CS, então vamos utilizar a cor verde. Exímio. O X está com som de quê? De Z. Então vamos utilizar a cor vermelha. Experiência. O X está com som de quê? Eu não vou dar dica, eu quero ouvir vocês respondendo. Muito bem, está com som de S, então vamos utilizar a cor amarela. Exótico, o X está com som de quê? Muito bem, está com som de Z, então iremos utilizar a cor vermelha. Tóxico, o X está com som de quê? CS, então vamos utilizar a cor verde. Enxurrada, o X está com som de quê? CH, então vamos utilizar a cor azul. Vocês estão gostando, não é? Vamos continuar. Explosão, o X está com som de quê? De S, então vamos utilizar a cor amarela. Exatamente, o X está com som de quê? De Z, então vamos utilizar a cor vermelha. Extrato, o X está com som de quê? De S, então vamos utilizar a cor amarela. Enxoval, o X está com som de quê? CH, então vamos utilizar a cor azul. Próximo, o X está com som de SS, então vamos utilizar a cor amarela. Extra, o X está com som de S, então vamos utilizar a cor amarela. Táxi, o X está com som de quê? CS, então vamos utilizar a cor verde. Exato, o X está com som de quê? O X está com som de Z, então vamos utilizar a cor vermelha. Axila, o X está com som de quê? CS, então vamos utilizar a cor verde. Trouxa, o X está com som de quê? CH, então vamos utilizar a cor azul. Oxítona, o X está com som de quê? CS, então vamos utilizar a cor verde. Exibir, o X está com som de quê? De Z, então vamos utilizar a cor vermelha. Chale, o X está com som de quê? De CH, então vamos utilizar a cor azul. Exame, o X está com som de quê? De Z, então vamos utilizar a cor vermelha. Reflexo, o X está com o som de quê? CS, então iremos utilizar a cor verde. Texto, o X está com som de S, então vamos utilizar a cor amarela. Fuxico, o X está com som de
CH, então vamos utilizar a cor azul. Vexame, o X está com som de CH, então vamos utilizar a cor azul. Exército, o X está com som de Z, então vamos utilizar a cor vermelha. E complexo, o X está com som de CS, então vamos utilizar a cor verde. Gostaram? Eu também adorei a participação de vocês e agora eu aposto se alguém vai esquecer esse assunto, ok? Então vamos agora para a explicação da atividade para casa. Na atividade para casa de hoje, iremos utilizar o livro APS, página 153, questão 5, o livro APS, novamente, página 172, questões 2 e 3, e o livro para ler e reler, página 66. Iniciando pelo livro APS, questão 5. Para estudar um texto informativo, é possível organizar as informações principais em um esquema. Complete o esquema abaixo, localizando no texto principal as informações que faltam. Então, vocês vão fazer de acordo com a leitura do texto dessa unidade. Lagartixa, como nasce, grupo de animais a que pertence, principais predadores e estratégias de defesa. Ok? Próximo. Questão 2. Leia em voz alta as palavras do quadro a seguir e depois confiram com as outras duplas a leitura que fizeram. Será que todos pronunciaram o X da mesma maneira? Se for preciso, peçam a ajuda à professora. Então, vamos lá? Enxada, exame, explicação, fixo, xereta, exceção, exausto, oxigênio, bexiga e texto. Nossa, vocês estão muito bons nisso. Eu ouvi todo mundo lendo direitinho. Questão 3. Complete os quadros abaixo com as palavras da atividade anterior, distribuindo-as de acordo com o som que a letra X representa. Então, vocês vão fazer uma coluna com as palavras que tem o X com som de S, uma coluna com as palavras que tem o X com som de Z, uma coluna com as palavras que tem o X com som de KS ou CS, como a gente estudou, e outra coluna com o X com som de X, ou CH, como a gente estudou também, ok? Agora vamos para o para ler e reler, página 66, leitura observando a quantidade de palavras. Não há vagas, de Ferreira Goulart. Quem vai me ajudar nessa leitura? Vamos lá? Quero ouvir todo mundo lendo junto com a tia Érica. 1, 2, 3 e já! O preço do feijão não cabe no poema. O preço do arroz não cabe no poema. Não cabem no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação do leite, da carne, do açúcar e do pão. O funcionário público não cabe no poema, com seu salário de fome, sua vida fechada em arquivos. Como não cabe no poema, o operário que esmerila seu dia de aço e carvão nas oficinas escuras, porque o poema, senhores, está fechado. Não há vagas. Só cabe no poema o homem sem estômago, a mulher de nuvens, a fruta sem preço. O poema, senhores, não fede nem cheira. Gostaram desse poema? Então, vocês vão fazer uma leitura observando a quantidade de palavras lidas em 1 minuto. Com a ajuda de um responsável, a leitura deverá ser realizada em apenas 1 minuto. O adulto deverá colocar o cronômetro do celular para contabilizar o tempo. Aperta o botão de iniciar a contagem e o aluno já pode iniciar a leitura sem pressa. Lembre-se, quantidade não significa qualidade. Você não precisa ler todo o texto. Quando acabar o tempo de 1 minuto, o aluno deve parar a leitura e circular a última palavra lida. E assim, o adulto fará a contagem de quantas palavras o aluno leu, ok? Então, depois, registrando no caderno, vocês irão fazer esse quadradinho com o nome do aluno, a semana, que é 14 a 18/12, e o texto não há vagas e a quantidade de palavras que cada um leu em 1 minuto, combinado? Agora vamos para a hora do nosso desafio. Todo mundo preparado? Hoje temos um desafio natalino. Então, a tia vai dar alguns segundinhos para vocês descobrirem os 7 erros que possuem nessa segunda imagem, comparando com a primeira, ok? Então, vou dar um tempinho. Vamos lá? Vocês já acharam o primeiro? Muito bem, está faltando o cinto do Papai Noel. Próximo.
Muito bem. Está faltando a fita da caixa de presente. Vocês estão muito atentos. Próximo. Muito bem, está faltando aqui um pedaço da orelha do doente. Próximo. Muito bem, a perna da mesa. Então já temos 4 erros. O quinto. Perfeito, está faltando aqui uma listra que tinha na esteira. Próximo. O nariz do outro doente. Então já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 erros. E por último, tchan, 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 tchan. Quero ver quem vai descobrir. Muito bem. Então, todo mundo encontrou os 7 erros. Parabéns. Então agora a tia vai dar uma dica para vocês sobre cartão de Natal. Então o Natal está se aproximando. A dica que a tia dá é cada um fazer um cartão com os materiais que tem em casa. Material, papel colorido, folha de EVA, ou as folhas que vocês têm mesmo do caderno, papel crepom, certo? O importante é a intenção. Então a minha dica é que nesse cartão de Natal, em vez de você pedir algo, você escrever os motivos pelos quais você agradece, os motivos pelos quais você agradece que aconteceram com você esse ano, as coisas boas que aconteceram com você esse ano, ok? Então eu sei que foi um ano difícil para todos, cada um enfrentou de uma maneira diferente, cada um vivenciou de uma maneira diferente, mas acredito também que tiveram muitas coisas boas, então é mais uma carta de gratidão ao Papai Noel, ok? Então, eu quero que cada um faça seu cartão, tire uma foto bem bonita, peçam aos professores de vocês para me enviarem essa foto com uma carta de gratidão ao Papai Noel, para vocês decorarem, deixarem a casa de vocês também bem bonitas, ok? Então, temos aqui alguns modelos, como já vimos. Temos esse modelo aqui com EVA, temos um modelo com palitinho, temos um modelo com perfurações, temos um modelo com recorte e colagem, ok? Então, todo mundo entendeu direitinho. É uma carta e, em vez de você pedir, você vai agradecer, tá bom? Quero ver a criatividade de vocês, quero ver quem vai produzir um cartão bem bonito e vai deixar a sua casa bem decorada e colorida. E depois vocês podem chamar a família para vocês lerem esse momento de agradecimento a Deus, agradecimento ao ano pelas coisas boas que também aconteceram, ok? E por fim, Natal de esperanças. Na festa e com o espírito natalino formam-se nuvens de esperança num céu de bondade. Em cada coração há um enorme desejo de felicidade e alegria. Lares se iluminam numa magia sem qualquer maldade. Iniludível, apenas o amor engrandece esse lindo e peculiar dia, zelando totalmente pela nossa total paz e harmonia. No íntimo de cada um de nós está o sentimento mais puro, aquele que norteia o significado verdadeiro da comemoração. Todos sabem que Jesus é o nosso Salvador e o porto seguro onde depositamos nossas esperanças, aquarelas de todas as emoções, num só bondoso coração, liberando em todos nós as bênçãos da confraternização. Então, Feliz Natal! Então, pessoal, essa é a nossa última aula antes do Natal. Então, gostaria de desejar do fundo do meu coração que esse Natal seja de renovação, de esperança, que seja de muita paz, amor e união em sua família. Como a tia já falou, foi um ano diferente, foi um ano que não foi fácil, foi um ano que cada um vivenciou de uma maneira diferente, mas o importante é que todos chegamos até aqui com força, com garra, com fé e com esperança, que o ano que vem será ainda melhor e com outras conquistas, outras vivências e outras experiências que nos farão crescer, certo? Que nos farão crescer e acreditar cada vez mais no amor de Jesus por cada um de nós. Tá bom? Então eu desejo um Feliz Natal, boas festas, um beijo, obrigado pela participação de vocês durante um ano todo e tchau, tchau!
Olá, turminha do quarto ano. Estamos aqui para mais uma aula de matemática com o professor Alessandro. Vamos dar continuidade na aula de hoje com o nosso conteúdo sobre divisão. Vimos já a introdução de divisão, vimos algumas situações, problemas, onde a situação da divisão exata ela aparece, e vamos agora trabalhar algumas situações, problemas, onde nós podemos destacar essa divisão com o resto diferente de zero, também chamada de divisão inexata ou não exata, ok? Vamos lá para a nossa aula de hoje. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Hoje, Teresina, 18 de dezembro de 2020, mais uma sexta-feira. E hoje vamos trabalhar, como eu disse, divisão não exata. Para isso, vamos estudar o descritor 20. E o que é que diz o descritor 20? Resolver problema com números naturais envolvendo diferentes significados da multiplicação ou divisão, multiplicação comparativa, ideia de proporcionalidade, configuração retangular e combinatória. Vamos lá? Para destacar do descritor 20, nós temos o descritor 20.8.2, que diz o seguinte: resolver problemas envolvendo divisão de números naturais com o resto. Ou seja, o resto ele já existe, né? Pode ser zero e pode ser um número diferente de zero. É o que nós vamos destacar hoje, é esse resto diferente de zero, o qual qualifica a nossa divisão como uma divisão não exata. Vamos lá. Ora, para começar a nossa aula, vamos procurar um pouquinho a ideia do que seria divisão. Viu? E quando se fala em dividir, a ideia que nós temos é repartir em partes iguais. Ou seja, você tem um conjunto e aí tem essa quantidade total no conjunto e quer repartir ele em partes iguais. Então você vai fazer conjuntos menores e cada conjunto desse tem que ter a mesma quantidade. Mas vamos lá, ó. Afirmamos então que a divisão é a operação matemática utilizada para repartir uma quantidade de partes iguais. Pronto. Visto isso, vamos lá agora para algoritmo da divisão. Nós temos muitas estratégias para chegar ao quociente de uma divisão. Mas hoje, em especial, nós vamos trabalhar com o algoritmo usual da divisão. E mais precisamente, vamos trabalhar com o método longo da resolução da divisão. Temos o seguinte: dentro da divisão, nós podemos determinar inicialmente o radical, que é esse elemento que eu acabei de colocar. O radical ele vai servir para posicionar quem é o meu dividendo, quem é o meu divisor, quem é o meu quociente e quem é o resto. Ok? Então vamos lá. Ora, inicialmente o dividendo, que é o termo ou a quantidade que vai ser repartida. Temos o divisor. O divisor, ele vai indicar em quantas partes nós vamos dividir o dividendo e determinar a quantidade dessas partes, quanto vai ficar em cada uma dessas partes, nós temos o quociente. Podemos determinar também se essa divisão vão ter todos os elementos repartidos em partes iguais e se sobrar alguma parte, nós vamos chamar ela de resto. Olha aí, nós temos o resto. Quantidade que vai sobrar ou a sobra na divisão. É ela que determina se a divisão é exata ou se a divisão é não exata. Continuando. Vamos com um exemplo, para a gente poder entender, viu? O algoritmo da divisão. E eu coloquei o seguinte, olha só, nós temos como exemplo uma situação problema. Coloquei uma situação problema bem simples para a gente poder identificar os
todos os elementos da divisão, dividendo, divisor, quociente e o resto. Como chegar ao quociente e como observar qual foi o meu resto. Então vamos lá. Ora, o problema é o seguinte: Aidan distribuiu igualmente 88 canetas a 3 amigos. Ora, quantas canetas recebeu cada um de seus amigos? Como é uma situação problema, nós temos que ficar atento, por quê? Porque a leitura precisa, uma leitura compreensiva vai me dar todos os dados para me chegar à operação que nós vamos utilizar para resolver a situação problema. Nesse caso aqui está bem simples, porque como nós estamos trabalhando divisão, fica claro aqui que nós vamos efetuar o algoritmo da divisão, mas poderíamos estar bem atentos para isso e perceber que na própria situação ela já traz aqui, observe, distribuir, né? Já dá a ideia de divisão, então essa distribuição já me dá uma ideia da divisão, ok? Então vamos lá, pronto. Identificamos agora quem é o nosso dividendo e dentro da situação, Aidan distribuiu igualmente 88 canetas. Isso aí seria o total de canetas. Então nós já teríamos aqui no 88 o nosso dividendo. E ele vai distribuir para 3 colegas. Os 3 colegas, no caso, seria a quantidade que eu vou dividir essas 88 canetas. Então nós teríamos aqui, como divisor, 3. Então vamos montar, na verdade, construir o nosso algoritmo para chegar ao nosso quociente. Observe. Primeiro, nosso radical. Está aí, o nosso radical. Vamos identificar dentro do radical a posição do dividendo. Já identificamos que o nosso dividendo é 88. Olha aí, 88. Vamos identificar agora o nosso divisor. Quem é o nosso divisor? 3. Está aí o nosso divisor. Pronto, está armada a nossa divisão e a partir daí nós podemos chegar ao nosso quociente. Uma dica que eu uso sempre na minha sala de aula com os nossos alunos da Escola Municipal José Gomes Campos, é que antes de efetuar a divisão, seja construído uma tabuada. Essa tabuada, você vai levar em conta, quem é o meu divisor. Olha aqui, quem é o meu divisor? Meu divisor é 3. Então, eu vou construir a tabuada do 3. Pronto? Está aí, construir a tabuada do 3 e nós temos aí a tabuada do 3 multiplicando o 3 até 9. E encontramos os produtos. Olha aí quem são os produtos. Percebam só, nós temos aqui como produto 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 e 27. Esses são os produtos. Viu? Quando começarmos a dividir, o que nós vamos dividir, vamos procurar nos produtos. Eu vou tentar fazer de forma bem calma para que vocês compreendam. Vamos lá. Vamos iniciar a nossa divisão. Observem aqui na nossa divisão. Vamos dividir aqui a ordem das dezenas, que seria o 8 que está à esquerda, ok? Vamos dividir 8 por 3. Vamos dividir aqui 8 por 3. E 8 dividido por 3, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos lá nos nossos produtos da tabuada e vamos procurar o 8. Observe, 8 dividido por 3, vamos procurar aqui o 8. Tem 8? Professor, não tem 8. Vai ter aqui 6 e vai ter aqui o 9. Mas nós precisamos do número menor do que 8, não pode ser maior. Então, no caso aqui, nós usaríamos o 6. Pronto. Usando o 6, nós vamos colocar, olha só, nós vamos colocar quem no quociente? Quem nós vamos colocar no quociente é o 2 aqui, Por quê? Porque esse 3 já é o nosso divisor,
O 3 já é o nosso divisor. Então, nós temos 2, vamos colocar esse 2 no quociente, olha aí, 2. Todo número que eu coloco no quociente, eu multiplico ele pelo algarismo do divisor. Então, se eu coloquei 3, se eu coloquei aqui, ó, 2 no quociente, eu vou multiplicar esse 2 exatamente por 3. Então, 2 vezes 3, que também, ó, nós podemos verificar aqui na tabuada, 2 vezes 3 é igual a 6. Então, esse 6 que nós encontramos, ele vai, ó, para o dividendo 8, subtraindo. Então, 2 vezes 3, 6. 8 menos 6, 8 menos 6 é igual a 2. Então, nós teríamos aí 8 menos 6, 2. Dividimos o primeiro algarismo da ordem das dezenas. Vamos agora dividir aqui, ó, o algarismo das unidades. O que é que eu faço? Tenho que baixar esse 8. Então, vamos baixar o 8. Baixando o 8, nós ficamos agora com 28. O nosso dividendo é 28. 28 dividido por 3, 28 dividido por 3, vamos lá na tabuada. Olha aqui, ó, na nossa tabuada. Vamos procurar aqui, tem 28? Ó, não tem 28. O mais próximo que nós temos aqui é 29. O que é que nós vamos fazer? Vamos, ó. O mais próximo que nós temos, desculpem, é 27. O que é que nós vamos fazer? Vamos colocar, ó, 9 no divisor. Olha aí, ó, 9 no quociente e multiplicar 9 vezes 3, e 9 vezes 3 é 27. Esse 27 que nós temos aqui, ó, 27, ele vai para baixo, ele vai aqui, ó, para baixo do 28, subtraindo. Então, 28 menos 27 é igual a 1. Temos aí uma divisão não exata com quociente. Qual é o meu quociente? Meu quociente aí é 29. Olha aí meu quociente 29, viu? Meu quociente 29 e o resto 1. Divisão não exata. Tudo bem? Pronto. Visto o exemplo, né? A prática é que melhora o nosso cálculo. Então, vamos praticar um pouquinho através do nosso praticando e tentar resolver essas divisões utilizando essa estratégia. Então, vamos lá? Nós temos o seguinte, para o nosso praticando, é necessário que vocês peguem aí lápis e caderno para que vocês tentem fazer. Será dado o tempo, vocês vão lá com o tempo dado e tentam resolver a situação, problema. Então, vamos lá? Ora, primeira questão diz o seguinte, a primeira questão, Antônio comprou um armário com 5 prateleiras. Ele organizou 756 livros nessas prateleiras, colocando a mesma quantidade em cada uma delas. Quantos livros foram organizados em cada prateleira? Novamente, estão aí as respostas, vai da letra A até a letra D, você vai armar a divisão, efetuar e chegar ao quociente. Eu vou dar um tempinho e aí vocês respondem. Tempo na tela é com vocês.
Vamos lá, finalizado nosso tempo, vamos lá para a nossa correção. Ora, como eu digo, a importância da leitura é fundamental para que você consiga encontrar todos os dados para resolver as situações, problemas. Então, vamos ler novamente. Antônio comprou um armário com 5 prateleiras. Ele organizou 756 livros nessas prateleiras, colocando a mesma quantidade em cada uma delas. Quantos livros foram organizados em cada prateleira? Inicialmente, a ideia aqui é que eu pegue o dividendo e, através da divisão pelo divisor, chegue ao quociente. Então, vamos identificar quem é o nosso dividendo. E é a quantidade total de livros. Que é quanto? 756. Quem é o meu divisor? É a quantidade de prateleiras. E o que é que nós queremos saber para o quociente? Nós queremos saber quantos livros ficarão em cada uma das 5 prateleiras. Então, vamos lá. Para isso, vamos colocar o nosso dividendo, o radical e o nosso divisor. Já sabemos que o nosso dividendo é 756 e o nosso divisor é 5. Lembram lá do que eu disse anteriormente? O professor pediu que a gente observasse quem é o divisor. Quem é o divisor? O nosso divisor aí, ó, ele é o 5. Observem aí o nosso divisor, ó, ele é o 5. Então, vamos construir a tabuada do 5. E olha aí a nossa tabuada do 5. 5 vezes 0, 0, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, 10, 5 vezes 3, 15, 5 vezes 4, 20, 5 vezes 5, 25, 5 vezes 6, 30 e assim por diante, até 5 vezes 9, que dá 45. Vamos utilizar a nossa tabuada da seguinte forma, ó, observem só, nós temos aqui, ó, 700, nós temos 756. Vamos começar dividindo aqui o 7. E 7 dividido por 5, nós vamos lá na nossa tabuada, olha aqui, ó, e vamos procurar o 7. Tem 7? Não tem 7. O mais próximo do 7 aqui que nós temos é o 5. Não pode ser o 10, que é maior. Então, ó, encontramos o 5 mais próximo do 7, então nós vamos colocar no quociente o 1. Coloquei 1 no quociente, agora eu multiplico 1 vezes 5, multiplicamos 1 vezes 5 é igual a 5. Esse 5 vai para baixo do 7, subtraindo. Então, 7 menos 5 é igual a 2. O que é que faremos agora? Baixa a ordem das dezenas. Vamos lá, ó, vamos baixar 5. Observem que agora o nosso dividendo é 25. Então, vamos dividir 25 por 5. Vamos procurar o 25 aqui, ó. Vamos procurar aqui. Tem 25? Olha aqui o 25. Então, ó, nós temos o 25. Então, ó, vamos colocar o 5 no quociente. Pronto, colocamos o 5 no quociente. Professor, eu coloquei o 5 no quociente. Agora, multiplique o algarismo do quociente pelo divisor. Ou seja, 5, nós temos aqui, ó, 5 vezes 5. 5 vezes 5 é igual a 25. E 25 menos 25 é igual a 0. Temos ainda uma ordem. Observe que nós temos a ordem das unidades, com o algarismo 6. Então, baixa-se o 6. Olha aí o 6. Agora, vamos dividir 6 por 5. 6 por 5. Eu vou procurar aqui, ó. Tem 6? Professor, não tem 6. O mais próximo de 6 vai ser o 5. Então, colocamos aqui, ó, o 5 e novamente colocamos o 1 no nosso quociente. Multiplicamos 1 vezes 5, olhe lá, ó, nós vamos multiplicar aqui, ó, 1 vezes 5, que é igual a 5. Agora, ó, nós temos o seguinte, 6 menos 5, que é igual a 1.
6 menos 5 é igual a 1. Então, nós temos como quociente 151 e temos um resto igual a 1. Então, divisão não exata com quociente 151 e resto 1. Nossa resposta, então, 151 livros em cada uma das 5 prateleiras e sobrará um livro, não é isso? Vamos lá para a nossa questão 2. Na questão 2, uma campanha de Natal, foram arrecadados 1.684 brinquedos para serem distribuídos igualmente para 9 abrigos infantis. Quantos brinquedos cada abrigo recebeu? Tempo na tela, agora é com vocês. Armem, determinem o quociente, verifiquem o resto e encontrem a resposta correta. Tempo na tela. Vamos lá, finalizado nosso tempo, vamos para a nossa correção. Inicialmente, com a leitura. Em uma campanha de Natal, foram arrecadadas 1.684 brinquedos, para serem distribuídos igualmente para 9 abrigos infantis. Quantos brinquedos cada abrigo recebeu? Ora, vamos lá identificar dentro da nossa situação quais são os dados. Nós temos 1.684 como nosso dividendo. A quantidade de abrigos vai ser o nosso divisor. Isso porque nós temos que pegar os brinquedos e distribuir para os abrigos. Então vamos lá, colocamos o nosso radical, identificamos quem é o nosso dividendo, 1.684, e o nosso divisor. Lembro que o professor disse, observe o divisor e construa a tabuada. Olha aí a tabuada do 9. Temos a tabuada do 9. Por quê? Porque nós vamos ter que utilizar aqui dentro da tabuada do 9 os nossos produtos encontrados. Tudo bem? Então vamos lá, nós vamos ter que encontrar aqui os nossos produtos. Vamos iniciar a nossa divisão. Observem só, aqui na nossa divisão, para facilitar, nós vamos juntar aqui unidade de milhar com centena e ficamos com 16 para dividir por 9. 16 centenas para dividir por 9. Vamos fazer o seguinte, vamos lá na nossa tabuada e vamos procurar o 16. Olha aqui, tem 16? Professor, não tem 16. O mais próximo aí de 16 vai ser quem? Vai ser o 9. Então, vamos colocar o 1, que é o número que eu multipliquei por 9 para dar 9 no quociente, e multiplicar ele novamente pelo divisor. Então, 1 vezes 9 é igual a 9. Esse 9, ele vai ser subtraído de 16. Então, 16 menos 9 é igual a 7. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos, baixar, olha aqui, vamos baixar o algarismo das dezenas, que vai ficar agora 78. Então, nós vamos dividir aqui 78 por 9. Vamos lá na nossa tabuada. Vamos procurar aqui 78. Tem 78? Não. Mais próximo de 78 aqui é quem? É o 72. Então, vamos colocar quem no nosso quociente? Vamos colocar o 8, que é o número que nós multiplicamos por 9 para dar 72. Colocamos 8 no quociente e em seguida multiplicamos 8 vezes 9, dá quanto? Já vimos aqui,
que 8 vezes 9 é igual a 72. Então, 78 menos 72 é igual a 6. Agora eu baixo o 4. Tenho agora o 4 das unidades, 64 unidades. Vamos dividir agora as 64 unidades. Olha aqui, ó. Dividir as 64 unidades por 9. Vamos lá na nossa tabuada. Olha aqui a nossa tabuada. Vamos procurar aqui, ó, 64. Não temos 64, né? O mais próximo aqui de 64 vai ser quem? 63. Então, vamos colocar aí, ó, 63 e vamos colocar quem no quociente? O 7, não é isso? Ou, desculpem, o 8. Vamos dividir 78 por 9. Vamos procurar aqui, ó, na nossa tabuada. 78. Tem 78? Não tem, ó. Quem está mais próximo de 78, que não seja maior, é 72. Então, vamos colocar quem no nosso quociente? Então, vamos colocar 8. 8 vezes 9 dá 72. 78 menos 72 vai dar 6. Baixo agora, ó, o 4. Tenho 64. Vou pegar 64 e vamos dividir esse 64 por... Vamos dividir ele aqui por 9. Vamos procurar dentro da nossa tabuada aqui, ó, o 64. Tem 64? Não, o mais próximo dele aqui vai ser o 63. Então, quem eu vou colocar no quociente? Vamos colocar 7. Em seguida, vamos multiplicar. 7 vezes 9 dá 63. 64 menos 63 corresponde a 1. Temos novamente uma divisão não exata com o quociente 187 e resto 1. Então, a nossa resposta seria: cada um dos 9 abrigos receberia 187 brinquedos e sobraria 1. Vamos lá para a próxima situação, problema. Na próxima, nós temos o seguinte: uma professora comprou 163 balões para distribuir para seus alunos. Ela distribuiu 4 balões para cada aluno. A quantidade de alunos que essa professora tem é... Então, vamos lá, tempo na tela, é com vocês. Finalizado nosso tempo, vamos lá para a nossa correção. Observem só. Nós vimos que uma professora comprou 163 balões para distribuir para seus alunos. Ela distribuiu 4 balões para cada um. A ideia é que nós descobríssemos quantos alunos a professora tem. Aí nós temos, observem só, identificamos aqui na nossa situação problema o 163, observem aqui, ó, como nosso dividendo. Identificamos aqui, ó, o 4 como nosso divisor e basta agora que eu divida 163 por 4. Temos que observar que o divisor é 4, então eu vou construir a tabuada do 4. Olha só, quando eu construo a tabuada do 4 e eu começo a dividir, os resultados da minha divisão eu vou procurar lá nos produtos. Observem só, vamos lá.
nós temos aqui 163 dividido por 4, vamos agrupar aqui a ordem das centenas e dezenas e formar 16 dezenas. Vamos dividir 16 dezenas por 4. 16 dividido por 4. Vamos aqui ó, na nossa tabuada e vamos procurar 16. Tem 16? Olha aqui o 16. Pronto, quem é que eu vou colocar lá no meu quociente? Ora, tem o 16, eu vou colocar no meu quociente, vamos colocar aqui o 4, viu? 4 no quociente, eu multiplico ele pelo divisor. Então, 4 vezes 4, 16. 16 menos 16 dá 0. Baixo agora, ó, 3. 3 unidades. Aí vem a ideia, professor, 3 é menor do que 4, dá para me dividir? Dá para dividir e a gente encontrar um quociente 0. Observem só, vamos lá, ó, 3 dividido por 4, vamos procurar aqui o nosso 3. Tem 3? Professor, não tem 3. Não tem 3, mas tem aqui, ó, 0, que é menor do que ele. Então, eu coloco 0 no meu quociente e multiplico. 0 vezes 4, 0. 3 menos 0 é igual a 3. Pronto, temos aí uma divisão exata, ou não exata, desculpem, com um quociente 40 e resto 3. Tudo bem? Então, vamos lá. Deu para identificar aí que a professora tem 40 alunos. Então, temos a última situação. Renata colheu 530 quilogramas de laranja e quer colocá-las em saco com 4 quilogramas de laranja, cada um. Para ensacar todas as laranjas, ela vai precisar de aproximadamente, eu vou dar o tempinho, vocês respondem e a gente volta para a correção. Vamos lá, fim de tempo, vamos lá para a nossa correção. Correção da nossa última atividade. Vamos lá. Ora, nós já temos a ideia de que, ó, Renata colheu 530 quilogramas de laranja. Então, 530, no caso aqui, seria o nosso dividendo. E quer colocá-los em sacos, cada um com 4 quilogramas. Então, ele tem uma quantidade que cabe, uma quantidade de massa que cabe dentro de cada saco, que corresponde a 4 quilogramas. Então, nós vamos encontrar a quantidade de sacos necessária para que caiba essa quantidade total de quilogramas de laranja. Identificamos, então, que 530 é o nosso dividendo e que 4 é o nosso divisor. Observando o divisor, construímos a tabuada do 4 e procuramos nos produtos o nosso dividendo. Vamos lá, ó, vamos iniciar a nossa divisão da seguinte forma. Observem aqui, ó, nós temos 5 e vamos dividir 5 por 4. Vamos procurar lá nos nossos produtos, tem 5. Tem 5? Não tem 5. Mais próximo de 5, professor, é o 4. Então, ó, vamos colocar aqui, ó, 4. Vamos dividir 530 por 4. Temos aqui, ó, 530 dividido por 4. Vamos começar, ó, com a nossa tabuada do
4. Nós temos aqui, ó, os produtos. Observem que nós temos aqui os produtos, viu? E vamos iniciar dividindo quem? Vamos iniciar dividindo o nosso 5. 5 dividido por 4, vamos procurar aqui, ó. Tem 5? Não tem. O mais próximo é 4. Nós vamos colocar quem no nosso quociente? Vamos colocar 1. Então, ó, vamos colocar 1 e nós temos 1 vezes 4 dá 4. 5 menos 4 dá 1. Baixa o 3. Ficamos com 13 agora. Vamos procurar aqui, ó, o 13. 13, quem está mais próximo de 13 é o 12. Então, vamos colocar 3 no quociente e multiplicar. 3 vezes 4 dá 12. 13 menos 12 igual a 1. Então, nós baixamos o nosso quociente correspondente a 13 e o resto 1. Com isso, finalizamos a nossa aula sobre divisão e o algoritmo da divisão não exata. Até a nossa próxima aula. Tchau!